Eu vou aprender por muito tempo ainda. Sei o básico. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar hoje o nosso conteúdo. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Beleza. Então, o nosso conteúdo de hoje é massa específica. O que é massa específica? Massa específica é bem parecido com o que vocês aprenderam em física, que vocês chamam de densidade. Esse videozinho aqui, ó, ele mostra pra gente, ó, a diferença entre densidade e massa específica, tá bom? Elas têm um conceito um pouco diferente, tá? Então, o que a gente trabalha realmente é com massa específica. E aí, para diferenciar ela da densidade, aqui a gente usa uma letrinha grega, ó. Letrinha grega ρ, tá? Então, o ρ é a massa específica, o m é a massa e o v é o volume, tá bom? Então, quando a gente avalia massa específica, né, o que é a massa específica? É a propriedade física que resulta da divisão da massa compacta de uma substância pelo volume que ela ocupa, tá bom? Então, aí, quando a gente fala em massa compacta, né, não é como você pegar uma peça que tem um determinado furo e calcular, né, essa massa específica. Então, a gente tem que imaginar que ele não tem vazios dentro do material. Então, a gente fala que é um material maciço, tá bom? Então, quando a gente calcula a massa específica de alguma coisa, a gente está imaginando que aquilo ali seja totalmente preenchido com aquele material, tá? Se eu tiver uma peça, um cubo feito em aço, né, esse cubo, nós imaginamos, né, quando a gente vai calcular essa massa específica, nós imaginamos que internamente ele não tem vazios, ele não tem poros, ele não tem bolsas de ar lá dentro, tá bom? Que comprometeriam o nosso cálculo de massa específica, tá bom? Então eu coloquei esse vídeo, vocês assistam, ele tem apenas 5 minutos, e eu coloquei aqui também um link. Esse link aqui, ele leva a gente para uma tabela. Essa tabela, ela tratou aqui de densidade, mas o que ela está tratando como densidade aqui para nós, na verdade, é a massa específica. Né? É muito análogo esse conceito de massa específica e densidade. Tá? É algo bem parecido, mas existe uma diferença. Então, se existe alguma diferença, a gente já tem que começar a trabalhar com o que com o termo, né, com os cálculos da maneira que nós realmente precisamos fazer. Essa foi uma das melhorzinhas que eu achei, tá? Mais completa, e né, achei algumas outras, mas as outras não são tão completas igual essa. Tá? Essa tabela aqui, ela infelizmente ela não tem uma fonte aqui, ó. Eu sempre gosto de utilizar material que fala de onde foi retirado, mas eu não consegui achar nenhuma assim ao nível dessa que tivesse qual foi a fonte, né, dessa tabela aqui, tá? Tem muitas pessoas, né, que vão criar uma tabela e tal, e aí como elas têm que ir buscando material em várias bibliografias diferentes, aí para não sobrecarregar demais, aí nem coloca, tá? Mas o ideal é que tivesse aqui de qual livro, se for de um artigo, qual laboratório que definiu essas massas específicas, tá bom? Então vamos, né? Eu vou deixar isso aqui em aberto e eu vou começar a fazer alguns desenhos aqui. Vocês estão vendo tudo aí, né? Vocês estão vendo a minha tela, vocês estão me ouvindo bacana, né? Sim? Falou. Então, beleza. Vocês estão conseguindo me ouvir aí bacana, então tá tudo suave. Então, vamos lá. Vamos imaginar que nós temos uma pecinha aqui. Vou fazer o desenho dela.
tentar fazer uma pecinha mais certinha aqui, vou tentar, né? Não vou garantir como que ela vai, se ela vai sair bonitinha do jeito que eu quero. Temos aqui um cubo. Mais ou menos. Então, temos aqui um cubo. E digamos que esse cubo aqui, ó, ele tem as seguintes medidas. Vou colocar as medidas dele aqui. E aí, digamos que ele tem aqui as medidas de 1,5. Aqui. Se ele é um cubo, né? Então vai ser 1,5 para tudo. Mas digamos que é um paralelepípedo. Vamos colocar aqui um aqui e 1,5 aqui. Tá bom? Então, beleza. E aí, a massa disso aqui seja algo em torno de... Vamos colocar aqui... Vou colocar aqui, ó, M é igual a 3.000 gramas. Vou colocar em gramas, porque eu vou trabalhar com essas medidas aqui, ó, em centímetros, por exemplo. Não está muito isso aqui, 3.000 para isso aqui está muito grande. Vou diminuir. Se fosse até decímetro, até que ainda ia. Mas ainda está um pouco exagerado. Vou tirar aqui. Vamos dizer que isso aqui tem 10 gramas. Beleza. Então, essa é a massa desse paralelepípedo aqui, né? Desse prisma quadrangular, né? Porque aqui a frente dele é quadrada.
Então, isso aqui é a massa, e isso aqui são as medidas. Então, o nosso cálculo de massa específica, né, a fórmula é o quê? Massa específica é igual a massa sobre o volume, correto? Beleza, a massa eu tenho, tá aqui. E o volume? O volume ainda não, né? Então, o volume aqui, ó. Como que a gente calcula o volume disso aqui? Né? Pode ser a área da base, vezes a altura, ou comprimento, largura, altura. No final das contas, isso vai ficar assim, ó. 1,5 vezes 1,5 vezes 1, correto? Então, esse volume aqui, e a gente pega a nossa calculadora, mas isso aqui vai dar 2,25. Pega a nossa calculadora. Só para eu já deixar ela aqui, porque a gente vai precisar dela. Ô, Geraldinho, Oi. Eu tinha visto a tabela de densidade dos materiais. Quando fala densidade dos materiais, está relacionado com a massa específica, certo? Isso é o que eu acabei de explicar para o pessoal, Iago. Aí, aí é porque eu vi que, por exemplo, assim, a do acetato de sódio é 1,45 grama por centímetro cúbico. Aí a gente teria que fazer essa conversão, como é que seria no caso? Sim, alguns o ideal é a gente aí depende muito, Iago, porque, por exemplo, determinadas peças, determinados objetos, determinados materiais, como você trabalha com pouca massa dele, né, aí a gente procura trabalhar com por exemplo, gramas por centímetro cúbico, correto? Agora, determinados materiais, como, por exemplo, aço, como, por exemplo, até a água, que a gente, às vezes, trabalha com muita quantidade desse tipo de material, aí o ideal é a gente trabalhar com quilograma por metro cúbico ou quilograma por decímetro cúbico. Isso varia muito de substância para substância, de material para material. Materiais que você trabalha com pequenas quantidades, o ideal é grama, você trabalhar com grama. Agora, quando materiais que a gente trabalha com grandes massas desse tipo de material, o ideal é a gente trabalhar com quilograma e tal. Por que disso? Porque às vezes você quer trabalhar, você quer calcular, por exemplo, você quer saber a massa de água num reservatório, correto? E aí, se a gente entrar com, por exemplo, grama por centímetro cúbico, vai dar um valor muito grande. E aí, o ideal é a gente trabalhar com quilograma por metro cúbico, que a gente tem valores mais aceitáveis. Caso a gente, se fosse para a gente, por exemplo, calcular o peso de uma peça que a gente fosse fabricar lá na oficina, fosse fazer ela, aí seria para poder ser medida em como, por exemplo, quilo, por exemplo, normalmente? Sim, sim. Ah, ok. A gente trabalharia com quilograma. Tá? Mas, na verdade, né, isso que eu falei é algo assim, né, na aplicação, né? Na maioria das aplicações. Mas, se você encontrou em quilo, para você converter para grama, é muito tranquilo. Se você encontrou em grama para converter para quilo, também é tranquilo. Né? O que a gente tem que saber é fazer também essas conversões. Tá bom? Ok. Então tá bom, então obrigado. Por nada, 1,5 vezes 1,5. 2,25, como eu havia dito. Então, o volume disso aqui, 2,25. Aqui não precisa de fazer o 1, que é vezes 1, né? Beleza. Aqui, se está em centímetro, 2,25 centímetros cúbicos. Correto? Aí, quando a gente vai calcular aqui, ó, a massa específica, agora eu já tenho todas as informações que eu preciso. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui agora e fazer o cálculo da massa específica.
como que seria esse cálculo? A massa, 10, aqui a gente está trabalhando com grama, tá? Por 2,25 centímetros cúbicos, tá? Então, aqui é grama, aqui é centímetro cúbico. Então, essa massa específica desse material seria, aqui, ó, aí tem que fazer a divisão aqui, ó. Seria 10 dividido por 2,25. Então, deu 4,45, 44. Gramas por centímetro cúbico. Ou seja, esse material aqui, cada centímetro cúbico dele corresponde, né, eu vou ter uma massa ali de 4,44 gramas, tá bom? Tem né, quando a gente está fazendo esses cálculos de massa específica, tem um negócio que é muito bom, que é o quê? Quando a gente vai fazer essas conversões, por exemplo, até isso que o Iago estava perguntando, quando a gente encontrou esse valor aqui, ó, isso eu já até expliquei para vocês, quando a gente acha algo em grama por centímetro cúbico, então, por exemplo, o quê? Quando eu acho que 1 grama por centímetro cúbico, se eu converter isso aqui para uma unidade que a gente usa muito, que é quilograma por decímetro cúbico, isso aqui dá 1 também. Ó. Porque aqui é como? Embaixo a gente está dividindo por 1000 e em cima também. E aí, 1000 e 1000, um corta o outro, então 1 grama por centímetro cúbico, quando eu faço a conversão, dá 1 quilograma por decímetro cúbico, tá? Aí, só para a gente deixar, para ficar fácil para a gente calcular isso aqui, que às vezes a gente trabalha muito com litro também, né? Litro é medida de capacidade. E aí, para nós, né, o que corresponde a 1 litro? 1 litro, pessoal, é 1 decímetro cúbico, tá bom? Então, 1 litro é 1 decímetro cúbico. Então, se eu fizesse essa conversão aqui, ó, se eu quisesse saber, né, quanto isso aqui pesa, né, qual que é a massa disso aqui, né, qual que é, na verdade, a massa específica disso aqui em quilograma por decímetro cúbico, então seria 4,44 quilograma por decímetro cúbico ou quilograma por litros, tá bom? E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Aí eu poderia fazer uma questão assim, ó, e perguntar para vocês, né, essa peça aqui, ela é fabricada em qual material, em qual tipo de material? Aí é hora da gente consultar a tabela. Então, deu o 4,44 aqui. Achar a tabela, né? Aqui está grama por centímetro cúbico, igualzinho a gente fez ali, ó. Tá bom? Então, vamos achar alguma coisa aqui que seja próximo do 4,44. Aqui, ó, aqui a gente tem o carbonato de bário, que é 4,3. Claro que não vai ter nada exato ali, o 4,44. Vai ter alguma coisa aproximada, porque eu não fiz, né, com esse intuito. Mas até então, o que está mais próximo ali, aqui, ó, 4,55. O titânio. Tá? Então, poderia ser uma peça, por exemplo, de titânio, né, que é o que aproximou mais aqui. Ó. Tá? E o material que a gente trabalha muito? Aqui, ó. O sulfato de bário se encaixa mais, não? Cadê? Aqui eu tô falando, por exemplo, né, eu falasse assim, é um material metálico, né? Não que aqui não pudesse ser, né? Aproximou dos dois. Aproximou mais de um do que do outro. Mas é só para a gente saber como que a gente faria aqui a consulta, né, da tabela. Tá bom? Aqui, ó, aço sem liga, tá vendo? A gente trabalha muito com isso aqui, ó. Que a gente vai aprender, que é o aço, por exemplo, um aço 1020. É 7,85. Tá? Não que o material lá
tem aproximado isso aqui. Eu só estou mostrando para vocês um que a gente usa muito. E a gente poderia fazer cálculos, né, com ele também, tá bom? Então, bom, pessoal, como vocês viram, como vocês observaram ali, a gente tem aquela tabela, e aquela tabela ali, ela traz para a gente, né, as massas específicas de vários materiais. Então, quando a gente faz o cálculo propriamente dito da massa específica, procurando a massa específica, poderia ser para a gente descobrir, né, de que material que uma determinada peça ela é feita. Tá? Não, olha, eu tenho esse material aqui, não sei que material que é esse. Né? Pega ele, mede, pesa, e aí dali você consegue ir lá na tabela e aproximar de algum material ali que possa ser o material que vai te atender. Tá? O que a gente usa muito nesses cálculos de massa específica é encontrar a massa, porque vocês viram que a massa específica a gente já tem ela ali. Então, por exemplo, a nossa fórmula ela é massa específica igual a massa sobre o volume, correto? E aí, se para eu encontrar, por exemplo, a massa, seria o quê? O volume vezes a massa específica. Então, a gente tem a massa específica vezes o volume. Então, faz, né? A ordem aqui, ela não vai interferir no cálculo. Então, o que a gente procura muitas vezes é a massa. E aí, um material, ele vai ser dado para vocês, né? A substância, o material, ele vai ser dado, e vai ser dado o volume desse material, ou você vai precisar calcular, e aí, você descobre qual que é essa massa que esse material tem. Geraldo, qual que é a importância disso? Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhava numa empresa, trabalhava com caldeiraria, e lá, quando nós vendíamos as peças, vamos dizer assim, né? Essa peça ela precisava ser pesada. Então ela saía do galpão na carreta, e aí ela ia para a balança. Né? Não é uma balança como essas balanças que a gente conhece, não. É uma balança que o caminhão, ele entra na balança. Claro que primeiro o caminhão vai vazio e pesa. Depois ele vai com a peça e pesa. Tá? É igual quando a gente vai almoçar em restaurante self-service. O que acontece? Você tem o peso do prato. Então o peso do prato ele já está descontado ali na balança. Então o correto, né, de se fazer é medir, né, pesar apenas a quantidade de comida que tem ali. Então, pessoal, lá, né, o caminhão ele ia e pesava. Aí uma vez a gente fabricou uma peça lá, e aí o caminhão foi pesar. O caminhão não, a carreta. Só que a carreta ela não entrou na balança. A peça, o tamanho da peça não deixou com que a carreta entrasse na balança. E aí, como é que ia fazer, né? Como que ia ser feito o cálculo lá da massa da peça? Porque ela tinha que ser, né? A gente tinha que saber essa massa para conseguir receber, né? O valor ali, porque o valor era em cima da massa da peça, né? Os quilos que a peça tinha. E aí, pessoal, o que Geraldinho teve que fazer? E Geraldinho teve que pegar essa peça toda e calcular na munheca a massa dela. E o que eu fiz na época? Quando eu fiz isso, eu fui gerando um relatório. Né? E aí a gente fala que esses relatórios são chamados de memórias de cálculo. E aí eu fui fazendo o cálculo, fiz o cálculo todo. Na hora que eu finalizei, eu entreguei para o meu supervisor. Ele conferiu e mandou para o cliente. O cliente conferiu lá também e deu ok na massa que tinha dado lá. Então, muitas vezes a gente precisa fazer isso, calcular a massa de determinados componentes, determinadas peças.
às vezes até de água, né, para a gente saber, por exemplo, como que vai ser uma estrutura que você vai colocar uma caixa d'água em cima, tá? Qual que é o peso que está ali naquela estrutura. E não confundam massa com peso. Massa é uma coisa, peso é outra, tá? Peso, pessoal, peso é força, tá? Ou chamado de força-peso. Como que eu calculo o peso? Aí, o peso, a gente usa a massa. Aí, a massa vezes G, que é a aceleração da gravidade, tá? Então, não confundam massa com peso, tá bom? Às vezes a gente fala que a gente já tem tanto costume, né, de falar que às vezes até é uma coisa difícil. Mas quando a gente fala assim, eu vou ali pesar, né, já vem o nome, peso. Mas ali, na verdade, quando você está pesando, você está descobrindo a sua massa. Quantos quilos você tem? E quilo é o quê? Quilograma é massa, tá bom? Não sei se vocês sabiam dessa. Bom, então vamos fazer uma outra pecinha aqui. Agora eu vou tentar fazer uma diferente aqui. Vou fazer um cilindro. Cilindro bonitinho. Tentar fazer, né? Eu vou fazer de azul, não vou fazer vermelho. Gosto mais de azul do Cruzeiro. Cruzeirão cabuloso. Cruzeirão caibuloso. Cruzeirão tá osso. Só fazer a raiva. Então vamos lá. Vamos desenhar um cilindro aqui, bonitinho. Você não quer apagar não, né? Tá aí, cilindro. Então esse cilindro aqui, digamos que ele vai ser fabricado em aço. Aço sem liga. Tá? E aí, esse cilindro aqui, as medidas dele são as seguintes. Digamos que
ele tem aqui um diâmetro de 60 milímetros. 60 milímetros. E aqui, ele tem aqui uma altura de 120, o dobro. Quando a gente não põe unidade, é milímetro, tá, pessoal? Nós da mecânica, embora estamos fazendo caldeiraria está dentro da mecânica, tá bom? E aí, quando a gente não põe a unidade, significa que nós estamos trabalhando com milímetros. Se a gente fosse da civil, seria centímetro. Se a gente trabalhasse com cartografia, seria metro. Bom, ou quilômetro, não sei. Esse pessoal aí, como é que eles trabalham, né? Deve ser com quilômetro. E aí, o que eu quero descobrir aqui, ó, quero descobrir a massa disso aqui. Beleza. Então, vamos lá, Geraldo, por onde que a gente começa? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, é descobrir qual que é o volume dessa peça aqui, ó, tá? Só que nós temos que ser espertos, tá? Por que, Geraldo, que a gente tem que ser esperto? Para facilitar, né, os nossos cálculos, tá? Para que não fique complexo, para que eu não tenha que fazer conversões lá no valor final. Sempre que a gente pode fazer conversão antes da resposta final, é melhor para a gente. Então, o que eu digo? Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, aqui, né, vocês viram que a gente pode trabalhar com grama por centímetro cúbico ou quilograma por decímetro cúbico, tá? Que sai fácil o cálculo. Então, eu posso trabalhar com grama ou eu posso trabalhar com quilograma. Eu posso trabalhar com centímetros cúbicos ou com decímetros cúbicos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com centímetros. Porque 1 milímetro, para a gente converter ele para centímetro, é melhor do que eu converter ele para decímetro. Não que seja algo difícil, mas para facilitar o cálculo, vamos trabalhar com centímetro aqui, ó. Então, se está em milímetro, vamos fazer essa conversão aqui já de uma vez, ó. Então, 60 milímetros é igual a quantos centímetros? 120 milímetros é igual a quantos centímetros? Respondam aí para mim no chat. Tá difícil, hein, Diego? Dor de cabeça é pouco. Isso aí, Ingrid. Parabéns. 6 centímetros e 12 centímetros. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa conversão. Então, são 6 centímetros e 12 centímetros. Beleza. Então, agora, né, facilita o meu cálculo para eu descobrir essa massa. Então, o ideal aqui, ou eu trabalho com decímetro, eu converto as minhas medidas em milímetro para decímetro, ou eu converto elas para centímetros. Eu gosto mais de trabalhar com centímetro. E aí, no final, a resposta vai sair em grama, e aí é fácil da gente converter grama para quilograma, se for o caso. Tá bom? Então, agora a gente tem que descobrir o volume dessa criança aqui, ó. Tá? O volume a gente pode trabalhar com raio e a gente pode trabalhar com diâmetro. Né? Não sei como que o Davis passou para vocês ontem. Né? Deve ter passado as duas coisas, provavelmente. Então, vamos trabalhar com raio. Vamos pensar aqui, vamos trabalhar com raio. Né? Se quiser trabalhar com diâmetro, trabalhe com diâmetro também. Então, aqui, ó, para eu fazer esse cálculo com raio, a gente acha a medida aqui da base vezes a altura. A área da base vezes a altura aqui. Tá? Como que eu calcularia a área da base? Seria π r ao quadrado. E
Para eu descobrir o volume, o que eu teria que multiplicar mais aqui? Eu teria que multiplicar isso aqui pela altura. Tá bom? Então, esse volume aqui seria π vezes R. Só que o diâmetro é 60. Né? Que aqui a gente converteu para 6. Então, o raio é 3. 3 ao quadrado, vezes a altura, que agora a gente vai trabalhar com 12. Tá? Que a gente fez essa conversão aqui. Então, o volume aqui vai dar π vezes 3 ao quadrado, vezes 12. Então, o volume dessa pecinha nossa aqui, ó, deu 339,3. 339,3. 339,3 centímetros cúbicos. Tá bom? Da unidade. Cúbico. Beleza? Agora, para descobrir essa massa dessa peça, nós precisamos saber a massa específica. Tá? A massa específica do aço então, ρ do aço é 7,85 gramas por centímetro cúbico. Como você sabe, Geraldo? Está lá na tabela. A gente já olhou isso lá. Aí eu sei porque eu usava isso aqui muito. A gente trabalhava muito com aço e a gente precisava trabalhar muito. 7,85 gramas por centímetro cúbico. Então, gramas por centímetro cúbico. E agora a gente consegue calcular a massa. Ó. Então, a massa aqui, ó, a formulazinha já está aqui. Então, a massa vai ser a massa específica, 7,85, vezes o volume, 339,3. Então, a massa aqui, ó, ela vai dar... Aqui o 339,3 está aqui na calculadora, só põe aqui, ó, vezes 7,85. Então, isso aqui deu 2.000. Essa calculadora ali, ela está com a vírgula. Ela está com a vírgula no lugar errado. Vou colocar a vírgula no lugar certo. Olha lá. 2.663,4 gramas. Tá bom? Que seria, aí ficou fácil agora para a gente saber essa massa em quilograma. Ó, que seria 2,66 quilograma. Ou seja, se eu pegar essa peça na mão aqui, eu vou estar segurando 2,663 gramas. Tá bom? Então, essa é a maneira da gente descobrir, né, a massa, né, ali de uma determinada peça que a gente tenha ela fabricada em um determinado tipo de material. Beleza, pessoal? Dúvidas?